Queria agora mudar de assunto, Thales, porque acaba de vir a informação de que realmente o pacote do governo federal de gastos, de corte de gastos, pode vir ainda nesta semana. Estávamos falando disso há pouco com o economista aqui, Teco Medina, que disse que o cancelamento da viagem de Haddad só faria sentido se o anúncio acontecesse ainda nessa semana, e ele falando sobre a expectativa aí de que o anúncio pudesse acontecer entre hoje e amanhã. O Haddad participou agora pela manhã de uma reunião com o presidente Lula e com outros ministros. Não falou que o motivo da reunião era esse, mas na saída da reunião disse Haddad, abre aspas, minha ida à Europa estava dependendo dessa definição, se esta semana ou semana que vem seriam feitos os anúncios, diz ele aí sobre os anúncios do corte de gastos. Como o presidente Lula pediu para eu ficar e como as coisas estão muito adiantadas do ponto de vista técnico, acredito que estejamos próximos e prontos esta semana para anunciar este pacote. Foi o que disse aí o ministro Haddad na saída da reunião com o presidente Lula. Segundo ele, o motivo da reunião no Palácio do Planalto cedo era para tratar de assuntos do G20. Também estavam nessa reunião os ministros Rui Costa, Mauro Vieira e Márcio Macedo, da Secretaria-Geral das Relações Exteriores e também da Casa Civil. No período da tarde, Haddad voltará a se reunir com Lula para discutir mais uma vez medidas de ajuste fiscal. O detalhamento ainda está sendo acertado pelos integrantes do governo. A proposta foi discutida de forma mais ampla com o chefe do executivo pela primeira vez na semana passada, lá no Palácio da Alvorada, e ele diz, em relação à Fazenda, tem várias definições que estão muito adiantadas. O presidente Lula passou o final de semana, inclusive, trabalhando no assunto, pediu que técnicos viessem a Brasília para apresentar detalhes para ele. Eu penso que nós estamos na reta final. É interessante isso, né, ô Josias? A gente sabe a postura do presidente Lula, Josias Tales, perdão. A gente sabe a postura do presidente Lula, mas ele também para e ouve muito o Haddad, né? O Haddad tem esse contato e pelo que a gente está vendo aí, vai anunciar mesmo esse pacote. É importante que esse pacote saia essa semana, Tales? Para o mercado é importante, a pressão está toda aí, deve sair, deve ser um corte aí que estão calculando em torno de 50 bilhões. Agora, vai ter toda essa discussão se o corte é estrutural, não é estrutural, se está satisfazendo ou não está satisfazendo no longo prazo, e aí teria que ser estrutural, toda essa discussão que vem aí pela frente. Era bom que se aproveitasse essa questão dos supersalários. Por que que um pacote desse não manda para o Congresso essas questões agora? Isso que seriam estruturais. Olha, vamos resolver a questão dos supersalários e vamos resolver pelo menos parte fundamental da questão dos subsídios. Mandar no pacote, isso sim, é estrutural. Porque veja esse caso do TCU, por exemplo. O TCU se igualou aos outros órgãos do judiciário, só que o TCU não é um órgão do Poder Judiciário. O TCU é do Legislativo, é um órgão de assessoramento do Congresso. É um órgão do poder legislativo. Aí o que, que ocorre? Ele se iguala às vantagens do judiciário, mas ele é do legislativo. Aí vão ter outros no poder legislativo que vão querer se igualar também ao TCU, porque o TCU é do nosso poder e está tendo esse tipo de vantagem. 10 folgas a mais por mês, podendo vendê-las para o Tesouro. E aí é uma forma de superar toda essa limitação de que os salários de funcionários não podem ser maiores do que dos ministros do Supremo. O caso é que já são, no Judiciário, vários são maiores do que os ministros do Supremo. Vários. Inclusive dentro dos ministros supremos, já superando. Então, tem que haver agora um corte nisso aí, por exemplo, nisso, nos subsídios. Se o corte vier nisso, agora vamos ver, o Congresso aprova, o mercado bate bumbo e obriga o Congresso a apoiar? Ô Josias, qual é a tua expectativa para esse pacote? O que deve sair aí? Bom, precisa sair, não é, Fabíola, em primeiro lugar, porque essa conversa de que
já está pronto. Na semana passada, o governo está submetido a chantagens do mercado, né? Os agentes do mercado estão pressionando, o governo age para conter as expectativas. Ocorre que o adiamento do anúncio deixa o governo sob pressão, uma pressão permanente, né? Então, na semana passada já se dizia: não, daqui a pouco vai sair. No dia seguinte, já chegamos a um entendimento, já há uma convergência entre a Fazenda e a Casa Civil, entre a necessidade de corte e o desejo do ministro Rui Costa da Casa Civil de manter investimentos do PAC. O presidente já concordou com os ajustes que não comprometerão os investimentos sociais. Se não comprometem, eles são estruturais ou não são? Então, essa masturbação técnica ela já vem sendo implementada desde a semana passada. E isso mantém o governo no círculo vicioso do morde e assopra do mercado. Agora abriu a semana com o adiamento da viagem do ministro Fernando Haddad à Europa, e ele ficaria ausente durante toda a semana. O simples adiamento, o mercado abriu com a bolsa em ascensão e o dólar em queda. Agora, se o anúncio não vem, novamente nós vamos caminhando para o meio da semana com o dólar nas cercanias dos R$ 6 e a bolsa caindo. Então é preciso que o governo se livre dessa armadilha e anuncie logo. Primeiro porque já está entendido que o corte é indispensável. Esgotou-se a fórmula do Ministério da Fazenda de resolver o problema pelo aumento da receita. Aos gastos, até aqui o Fernando Haddad vinha administrando por meio de um aumento de receitas. Não há mais por onde aumentar a receita. É preciso cortar. E já que está decidido isso, que é preciso cortar, o governo precisa exibir os cortes, para que depois ele arque com as consequências. O corte se revela forte o bastante para trazer as despesas do governo para dentro do orçamento ou não. E aí o governo vai pagar o preço pelo ato que praticar. O que não dá, Fabíola, é para ficar nessa embromação que já vem se prolongando há meses, e nos últimos 15 dias havia uma expectativa de que o governo, logo depois da abertura das urnas municipais, anunciaria o corte, não anunciou, está submetido a essa chantagem do mercado financeiro. E é preciso interromper esse ciclo, e a única forma de interromper é anunciando finalmente os cortes. E o que se espera é que o ministro, tendo adiado a sua viagem, ele o faça rapidamente. Isso.